Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Rian Pablo, sou fundador da RP One. A nossa empresa é especializada em unir inteligência artificial, análise de dados, automação de processos para criar ecossistemas inteligentes de inteligência artificial. Beleza? Eu vou deixar o meu site na descrição, que aí vocês conseguem acompanhar um pouco mais do meu trabalho, porque hoje o meu foco aqui é outro. Hoje o meu foco é apresentar para vocês uma solução que vai agregar muito na parte do comercial da sua empresa. Tá? Quando eu trabalhava não vou falar o nome aqui da empresa, mas eu trabalhava numa empresa na qual eu precisava coletar leads. Eu trabalhava realmente com prospecção fria. Como que isso funcionava? Eu ia lá, buscava leads na internet, arrumava uma agenda, como toda pessoa faz no início, né? A gente vai no Google Maps, a gente nem tem lead de qualidade no Google Maps, mas a gente vai no Google Maps. E aí eu baixava essa lista de leads, usava um web scraping para fazer isso e coletava as informações daqueles leads. E com base nisso eu precisava contatar esses leads, seja via e-mail, seja via telefone. Na maioria das vezes era e-mail, porque telefone, muitas das vezes eles deixam telefones que são atendidos por a pessoa que é recepcionista. Você não tem um telefone realmente que você vai falar com o dono de negócio, um gestor, algum tomador de decisão da empresa. Então a gente sempre parte por e-mail. Porém, o que acontece? Demandava muito tempo para mim pegar aquela listagem de e-mails, ler o conteúdo, correlacionar como que eu ia oferecer o serviço e aí sim enviar o e-mail para depois a gente ficar fazendo um follow-up com esse cara para ver se futuramente a gente consegue trazer esse cara para perto, né? Então, o que eu pensei? Todo esse processo hoje em dia, graças ao N8N, que é uma coisa muito recente, as automações e a OpenAI, tudo que a gente está visualizando que está acontecendo nesse momento, a gente consegue automatizar esse tipo de serviço. Então, uma coisa que levava para mim cerca de 2 a 3 horas, hoje a gente consegue resolver em 15 minutos, tá? Eu vou demonstrar para vocês isso aqui na prática. Pessoal, esse daqui é o fluxo do N8N, no qual eu estou usando no momento aqui mesmo na minha empresa, na RP One. A gente usa esse fluxo para gerar novos leads, a gente busca esses leads, só que a gente não vai no Google Maps, né? Eu vou ser bem honesto com vocês, hoje em dia você não acha lead de qualidade lá no Google Maps. A gente tem outras ferramentas que a gente usa, como a Apollo I/O. Não sei se vocês já ouviram falar, mas essa ferramenta é muito boa, que aí você consegue realmente um lead de qualidade, uma pessoa que está naquela empresa, ou o LinkedIn Sales Navigator, o pessoal usa bastante também. Então deixa eu apresentar para vocês como funciona, né? Vamos ao que interessa. O que acontece? Aqui, nessa planilha, a gente tem diversos dados de leads. A gente tem o nome desse lead, a gente tem a atividade desse lead, qual que é o ramo dele, né? A gente tem o contato da pessoa, tem o telefone e tem qual que é o cargo dessa pessoa. Tá? É o cargo dessa pessoa no qual nós vamos contatar que trabalha nessa empresa. E a gente também deixa o e-mail dessa pessoa e o site. Por quê? Porque com base no site, a nossa IA vai fazer uma requisição, vai baixar o conteúdo do site dessa empresa, vai cortar só o texto visível para a gente não extrapolar em uso de tokens, para não ficar uma coisa cara e não muito efetiva. E vai, com base no texto visível do site, correlacionar como que a gente pode oferecer um serviço de automação, como que a gente pode oferecer um serviço de análise de dados, como que a gente pode agregar valor para esse cliente com os serviços que a gente já faz aqui na empresa. Tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui como que funciona mesmo na prática. No caso aqui, ó, o que aconteceu? A gente tem 14 itens na planilha. Então aqui na planilha, quando uma linha, o trigger é a planilha, quando uma linha nova é adicionada na planilha, o N8N reconhece isso e dá início para o workflow. Tá? Logo após o node da planilha, eu já coloco um node de loop, porque eu vou querer que execute item a item. Eu não vou querer que pegue os 14 itens de uma vez e dispare, porque senão não faz sentido. A gente precisa que ele vai um por um, coleta o dado, entra no site do cara e cria a mensagem personalizada. Beleza? Então aqui como que funcionou? Ele coletou os dados, tá vendo? A gente tem 15 itens aqui, mas ele roda um por um. Então ele passou aqui para o meu loop. Passou aqui para o meu loop, a gente pega algumas variáveis aqui. Razão social, ramo, tudo que está na planilha a gente armazena em variáveis que a gente pode manipular aqui dentro do N8N. Porque fica mais fácil da gente manipular. Esse é o node que você mais usa aqui no N8N, não é o 7. Posso garantir isso para vocês, tá? Aqui, o que a gente faz? HTTP request, a gente vai fazer uma requisição lá no site desse lead, que a gente deixou preenchido lá na planilha. Então aqui ele baixa o conteúdo desse site. Aí depois que ele fez essa requisição, ele vai converter o que está em HTML para texto. Beleza? E aqui eu uso um Node-Code, que o que ele faz? Basicamente ele extrai somente o que é o texto visível aqui desse HTML. Então a gente pega aqui o conteúdo textual, né, já está convertido para texto, e a gente vai extrair só o que é o texto visível, como a gente pode ver aqui. Logística internacional, financiamento estudantil, o outro aqui
investimentos, soluções. Então ele já tem a informação pelo menos do que esse cara faz e como que ele vai correlacionar isso. Aí já entra realmente o processo da IA. Então esse aqui é o nosso agente IA. O que ele faz? Ele basicamente recebe o que está lá em texto visível e a gente passa um prompt aqui para ele poder extrair algumas coisas, né? A primeira coisa que ele faz para a gente é gerar a mensagem. Então ele vai criar a mensagem que ele vai mandar no e-mail, a mensagem final, né? No caso, como a gente pode ver aqui: oi, tudo bem, sou o Leonardo, percebo que a Tradeworks atua com destaque no trecho de despache, tal. Vejo uma grande oportunidade de alavancarmos esse processo. Então ele cria uma mensagem personalizada para a gente não cair naquela de mandar a mesma mensagem para várias pessoas, que eu tenho certeza que você recebe aí também, eu recebo no meu LinkedIn, que é o cara mandando a mesma mensagem para 500 pessoas, ele não personaliza, ele não muda, ele não faz nada. Você nem tem vontade de ver uma mensagem dessa. Porque você fala, pô, esse cara não tá preocupado, a solução dele ele só quer dinheiro, porque ele tá vendendo a mesma coisa para todo mundo, ele não tá interessado em me ajudar, ele não tá interessado em entender qual que é o meu negócio para aí sim ele me oferecer alguma coisa. O cara só tá querendo vender o peixe dele, entendeu? É assim que a gente pensa, né? Esse negócio da gente entrar no site do cara, entender qual que é o negócio do cara, fazer uma correlação com isso, quebra totalmente o gelo nessa primeira mensagem. Então vamos lá, aqui a gente faz o quê? A gente também pega o segmento. Então aqui a gente também pega o segmento desse cara, logística, comércio exterior. A gente gera oportunidades, isso está no prompt da IA, então ele pode colocar automação de classificação fiscal, RPA para gestão de desembaraço aduaneiro, automação de processos. Ele cria oportunidades do que a gente pode automatizar. Por quê? Ele não vai mandar isso para o lead, mas ele vai armazenar isso na nossa base de dados. Informações críticas. Tradeworks é especialista, oferecendo suporte estratégico, os desafios incluem, então ele faz uma análise do que esse cara faz, qual que é a informação crítica que a gente vai usar para oferecer o nosso serviço, beleza? Depois que ele gerou esses 4 itens aqui, o que a gente faz? A gente passa para um if. Aqui a gente valida se o telefone lá na planilha está vazio ou não. Por quê? Porque tinha alguns leads que a gente não tinha como pegar o telefone desse cara, não tinha como. Mesmo com ferramentas boas, não vem o telefone, então o que a gente fez? A gente teve que dar uma saída para isso. Então, no caso, a gente valida se está vazio. Se está vazio, a gente segue, porque aí eu não vou fazer nenhum disparo via WhatsApp, então eu vou só continuar para o meu fluxo normal para eu disparar o e-mail. Agora, se for falso, a gente vai fazer o disparo aqui via HTTP request, que a gente dispara uma mensagem lá no WhatsApp dessa pessoa, mandando a mensagem que a gente mandaria no e-mail. Aqui eu tenho mais um set no qual eu vou armazenar a mensagem em uma variável. No caso, a mensagem é aquela que a gente gera para mandar para o lead por e-mail. Então eu armazeno essa mensagem. Aqui nesse Node do Google Drive, eu baixo um folder que eu já tenho, que eu criei para enviar justamente no e-mail. Porque se a gente envia só um e-mail com texto, às vezes fica uma coisa meio sem graça, meio sem sal. Então eu coloquei um folderzinho para a gente colocar como uma coisa promocional, vamos colocar assim, beleza? Aqui eu tenho um Node de e-mail, nesse caso eu desliguei porque eu já estava mandando muito e-mail. Mas então, eu vou mostrar para vocês aqui na prática, melhor ainda, eu vou mostrar para vocês no meu Gmail os e-mails que foram enviados. Então, galera, aqui a gente pode ver que a gente já enviou vários e-mails para as pessoas. Eu vou mostrar para vocês aqui como que foi, tá? Olha aqui, por exemplo, esse caso que a gente mandou para a Laura. Tudo bem, eu sou o Leonardo da RP1 Consultoria. Convencido que unindo sua equipe altamente qualificada com nossas soluções em análise de dados e automação, podemos potencializar ainda mais o impacto social que vocês já proporcionam. Tipo assim, se você fosse pensar nisso, meu amigo, você ia levar assim, acho que uns 10 minutos só para você fazer uma mensagem tão interessante quanto a IA faz em segundos e enviar para essa pessoa. Esse é só um exemplo, tá? Eu vou mostrar para vocês mais um. Tejeda, Way, inteligência financeira. O que a gente mandou? Oi, sou o Leonardo. Vi que a empresa de vocês oferece soluções em crédito inteligente, investimentos, ajudando a empresa a focar no que importa, seu crescimento e segurança financeira. Nós da RP1 também estamos aqui para potencializar a sua operação, com análise de dados e automações que promovem eficiência e transparência em processos financeiros. Que tal conversarmos sobre como podemos agregar valor? E aí ele envia o link do nosso site. Cara, isso aqui é sensacional. E aí, para fechar com chave de ouro, a gente não vai só mandar esses e-mails e perder no meio do ar, né? Porque aí não faz sentido nenhum. Beleza, a gente automatizou uma parte do serviço, mas só um pedaço. A gente não pode fazer as coisas pela metade, né? Então, depois que ele faz o envio desse e-mail, o que ele faz? Ele registra no banco de dados lá no Supabase. Aí eu já registro tudo, ó. Registro o nome desse cara, crio um ID para ele, registro o e-mail, coloco o fone, quando tem o telefone, né? A gente põe a mensagem que a gente enviou, o status, primeiro contato. Enfim, a gente armazena todas as informações desse lead lá no Supabase.
Tá? A gente põe telefone, contato, tudo que a gente armazenou até agora. E aí a gente atualiza lá na nossa planilha com o prospectado. Aí a gente coloca um okzinho aqui, que vocês estão vendo, que é porque a gente já mandou e-mail para esse lead. Então agora o que a gente está fazendo? A gente está desenvolvendo esse aplicativo aqui no Lovable, que vai ser literalmente para integrar com o nosso Supabase, ou seja, a IA alimenta automaticamente um banco de dados que traz para a gente um painel de visualização para a gente acompanhar de forma inteligente o que essa IA está fazendo. Porque se você só faz uma IA que faz atividades, mas não gera nenhum dado disso, não traz relatório disso, você não tem controle disso, você não sabe quais são os seus resultados, você vai ficar perdido. E se você estiver vendendo isso para o seu cliente, ele vai ficar desconfiado, porque ele quer entender o que está acontecendo. Como assim? Tem um robô na minha operação, a empresa é minha, eu quero saber o que está acontecendo. E é aqui que a gente entra com uma visualização mais transparente. Por quê? Porque aqui eu consigo visualizar o contato desse cara, responsável, no caso é o nome dessa pessoa, qual que é a empresa que ele é. Então a gente vai conseguir fazer um gerenciamento do que a IA está fazendo. Aí a gente vai poder agregar mais coisas aqui. Consegue, por exemplo, colocar interações, a IA também mesmo dá sugestões. Então o que eu quero dizer para vocês com isso? Primeiro de tudo, automatizar é legal sim. Fazer processo de IA é legal sim, mas a gente tem que colocar dado nesse processo, tem que colocar visualização e tem que colocar principalmente uma forma da gente acompanhar isso. Indicadores, KPIs, relatórios, beleza? Bom, esse aqui foi só um exemplo do agente que eu fiz aqui, levou pouco tempo, a gente está usando na empresa, estamos melhorando, estamos desenvolvendo. Se você quiser ter acesso a mais esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no nosso canal da RP, acompanha a gente nas redes sociais, beleza? Tem muita coisa legal lá. A gente está postando vários cases de sucesso lá no nosso site. Agradeço mesmo por quem viu até aqui. Se esse conteúdo te ajudou, comenta, curte, compartilha com alguma outra pessoa que gosta também desse tipo de atividade, que está estudando, que está aprendendo IA agora para colocar no seu negócio. Hoje você não precisa nem depender de um programador para colocar um sistema, você mesmo pode fazer o sistema. Tá? A barreira diminuiu bastante, cara. Isso é incrível. Mas enfim, é isso. Um abraço. Obrigado para quem viu o vídeo até aqui. Acompanhe a gente para ver mais conteúdo bacana sobre inteligência artificial, automação, análise de dados e otimização de processos, beleza? Valeu!